a posse é uma situação fática. Ela primeiro existe no mundo real e depois o legislador foi lá e resolveu tipificar e resolveu regular essas relações fáticas, né, do dia a dia. Enquanto os direitos reais não. Eles nascem em razão, né, nascem depois que a lei ela existe. Tá? Então, enquanto o direito de propriedade ele é uma situação jurídica, um fato jurídico, a posse é uma situação fática, tá? Que vai desencadear posteriormente toda uma legislação. Então, primeiro nasce o sistema de posse no dia a dia, depois ele é legislado. Propriedade, primeiro ele é legislado, para depois eu reconhecer como propriedade. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que, no momento em que se estabelece o direito de propriedade, a posse é uma subdivisão. Tá? A posse é uma subdivisão. Por isso que a gente estuda em direitos reais. Por quê? Todo proprietário tem posse, mas nem todo possuidor tem propriedade. Justamente porque a posse é um estado fático. Tá? É uma situação do dia a dia. Eu posso ter possuidores que não são donos, e a gente vê isso diariamente, né? Pessoas que utilizam o bem, que tomam, né? Que invadem o bem, tá? Ou que recebem de terceiros ou por herança um bem e não o regularizam. Então, eles exercem posse, mas não tem o documento oficial, não tem propriedade. Então, são os subsistemas que vão coexistir, tá? O sistema de posse e o sistema da propriedade. Para entender propriedade, eu preciso primeiro passar pela ideia de posse, senão vai ficar confuso para vocês depois, tá? Vamos começar a posse, então. Vamos lá. Faça de conta que a caixinha é um terreno, tá? Faça de conta que essa caixinha é o teu terreno. 12 por 30, 360 metros quadrados, tá? Não tem nada construído. Terreninho aí de esquina que você adquiriu. O que acontece? Ó, terreninho. Quando eu tenho uma propriedade, eu tenho um desdobramento da posse, ó. Eu tenho posse. Ui, deixa eu tirar o meu. Ó, eu tenho a posse e eu tenho a propriedade. Tá? Então, aqui tá o terreno inteiro, 100%. Toda vez que eu vou arrendar esse terreno para um terceiro, tá? Toda vez que eu vou locar este imóvel para um terceiro, toda vez que eu vou gerar um comodato deste imóvel para um terceiro, toda vez que eu vou gerar um direito de servidão, direito real sobre coisa alheia de gozo ou fruição do tipo servidão, eu vou gerar um desdobramento. Eu vou repassar a posse para alguém e manter a propriedade para mim. Tá? Então, vou fazer assim, ó. A propriedade, ela vai se subdividir. Posse e propriedade. Tá? Por isso que a gente diz desdobramento da posse, que é quando eu consigo estabelecer um possuidor direto e um possuidor indireto. A posse pode ser repassada para qualquer um, por qualquer documento. A propriedade só pode ser repassada via registro de imóveis, ou Detran, se for veículo, ou Capitania dos Portos, se for embarcação, ou registro de títulos e documentos, se for um penhor sobre um animal, por exemplo, penhor sobre um maquinário agrícola ou industrial, tá? Então, assim, ó, aqui eu tenho o terreno inteiro. Eu tenho 50% de posse e 50% de propriedade. Pode ser que a posse e a propriedade sejam da mesma pessoa. Propriedade plena. Propriedade plena. Quer dizer, eu estou na propriedade e na posse da coisa. Agora, se eu passo, né, por exemplo, eu empresto, eu loco este apartamento aqui. Eu faço locação. O inquilino está na posse. Eu, proprietário, sou o dono. Então, eu vou ter posse indireta do dono e posse direta do inquilino. Eu vou ter uma propriedade restrita, porque o meu 50% da propriedade eu já não posso fazer tudo o que eu quero, da forma que eu quero, na hora que eu quero,
Porque eu tenho que respeitar o direito do possuidor, o direito do inquilino sobre a coisa. Que eu posso gerar, né, múltiplas situações na propriedade. Eu posso ser um possuidor sem a propriedade, eu posso ser um proprietário com posse, quando eu mesmo uso o que é meu, eu posso ser um possuidor sem o direito de propriedade, no caso, por exemplo, do inquilino, do comodatário, do arrendatário, do usufrutuário, do prédio serviente, tá? Prédio dominante na servidão, tá? Situações em que eu tenho um possuidor e que eu tenho um proprietário e são pessoas diferentes, tá? Todo proprietário tem posse, ele pode estar na posse automática, na posse direta da coisa, quando ele tem posse plena, né? Quando ele tem propriedade plena, e ele pode ser um possuidor indireto, quando a posse está com um e ele está com a propriedade. Então, a gente vai ter aí uma propriedade restrita, tá? Então, por isso que a gente estuda posse, porque a gente tem que ver, a coisa está aqui, mas quem a usa? Quem é que terá direitos e obrigações e os limites desses direitos e obrigações? Certo? 50% é posse, 50% é propriedade. Quem fica com o quê? Quando posse e propriedade estão nas mãos da mesma pessoa, propriedade plena. Não tem o desdobramento de posse. Quando a posse e a propriedade estão nas mãos de pessoas diferentes, da mesma coisa, mas nas mãos de pessoas diferentes, eu tenho uma propriedade restrita. Porque nem o proprietário pode fazer tudo o que ele quer, porque tem que respeitar o possuidor, nem o possuidor pode fazer tudo o que ele quer, porque ele tem que respeitar o direito de propriedade do proprietário. Então, eu vou ter um exercício dos direitos sobre a coisa, tanto do possuidor quanto do proprietário, restritos. Por isso que é chamado de propriedade restrita. Tá? Então, essa é a ideia. Por isso que a posse é importante. Ela é um elemento da ideia de propriedade. Tranquilo?